De forma muito simples. Como que você vai saber quais são os seus limites? Seu corpo vai dizer. Como assim? Se você estiver cansado e não dormir e continuar na ilusão de que dormindo pouco eu consigo produzir mais, desculpa, isso é uma ilusão. Então, o seu corpo vai te mandar sinais, assim como a atmosfera manda sinais. A gente está gravando esse podcast incrível aqui na Times Square, Nova York, o céu tá azul. Aliás, eu lembro quando a gente fez o primeiro podcast, Bruno, eu perguntei, se o céu fica escuro aí em Nova York, né, o que vai acontecer, né, durante o dia? Vai chover. E aí eu brinquei, em qualquer lugar do mundo, o céu tá ensolarado assim, começa a escurecer, começa a ventar, vai chover. Se você não fechar a janela, é responsabilidade de quem? Minha. Sua. Certo? Não vai adiantar depois reclamar para São Pedro. Gente, São Pedro tá cheio de coisa para fazer. Ele não quer molhar a sua sala, entende? Então, nós já aprendemos a observar os sinais que a atmosfera manda. Mas ainda não temos humildade para reconhecer os recados, as mensagens que o corpo vai enviando quando estamos ultrapassando o nosso limite. Que são cansaço, dores constantes, dor de cabeça constante, dor de estômago constante. Nós comecei com uma alergia, nós comecei com uma queda de cabelo. O seu corpo está se manifestando. Então, para mim, respondendo de forma bem objetiva, como saber quais são os meus limites? Ouvindo os seus sinais. Físicos, então. Físicos, absolutos. E não emocionais? Também. Mas é que primeiro você começa com o físico. Os emocionais seriam quais? Ansiedade. A ansiedade vai fazer você não dormir bem. Então, se você está com sono e não dorme, porque o seu estado emocional está abalado, então é muito mais fácil você mudar pelo tempo de sono do que já começar a calibrar os seus comportamentos. Porque o que já aconteceu comigo foi, estava lá 300 por hora no ponteiro, não dava para ir mais, e eu me sentia bem. Tá tudo certo, dormindo bem, comendo, tudo normal. Mas emocionalmente começa um sentimento de desaprovação, de descontentamento, não tô gostando disso. Começa alguns alertas de tá ficando muito desbalanceado. Isso aqui não vai espanar, vai estourar esse negócio aqui. O motor vai sair de giro. Então, mas você sentiu isso e você fez algo em torno disso? Aí você toma uma ação, né? Pronto. Porque senão, realmente, Ótimo. aí é o burnout, né? Aí é quando você fala... O burnout é um dos problemas. Eu não vou chamar de burnout, mas é onde você, na minha linguagem, igual eu falei... O cara se lasca, onde você espana, né? Fala, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais. Aí é onde vem, talvez, não sei, o espanar, se é eu entrar em depressão, se eu jogo tudo pro alto. O excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Então, o excesso de estresse, porque quando você fala estou a 300 por hora, significa sob estresse constante. Sim. Ponto. E o estresse não é o problema. É o estresse ruim em doses cavalares. O estresse é fundamental para a gente estar aqui. A gente, para estar aqui, nós tivemos momentos de estresse que nos fizeram buscar habilidades. Vai trocar dólar, ver o tempo, que hotel que nós vamos ficar. Tudo isso te gera um estímulo para agir. Mas o excesso de estresse, quando você fala que estou a 300 por hora, vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Eu acho que essa coisa emocional também, a gente não tem a habilidade de reconhecer, né? Não somos ensinados a entender as emoções. A nossa inteligência emocional é muito falha. Então, às vezes, você está vivendo um momento que você comprou lá atrás essa ideia de sucesso, porque aonde que está esse sucesso? Uma pergunta que a gente não se faz, né? É que isso é uma pergunta ainda, uma resposta, né? Mais pessoal, complexa, que pessoal. O que é sucesso? Em geral, as pessoas associam muito a dinheiro e não é, né? Eu vejo mas muito sucesso, as pessoas associando sucesso à comparação, né? A gente vive no método comparativo, na ancoragem, que a economia comportamental traz muito. A gente ancora, eu quero ser o melhor naquilo, mas melhor de quê? Quando você tem um objetivo muito claro, como, por exemplo, ser medalhista olímpico, está muito claro, você tem que ser o melhor do mundo naquele esporte, na Olimpíada que você competir. Na próxima, talvez não. Né? Tá mais claro esse objetivo, e aí você tem né? E aí, mesmo assim, você vê, voltando à história que eu achei isso emblemático. A gente está falando de atletas que foram criados e começaram porque tem talento, porque tem força de vontade, tem todas as qualidades que a gente valoriza na nossa sociedade, e fala, caraca, o atleta olímpico é a representação do ideal humano da Grécia Antiga, né? Que a gente, desde então, valoriza isso, né? Das habilidades, lá da época do homem vitruviano e tudo isso. Esse atleta foi lá e teve a humildade de dizer, eu não aguento. E esse eu não aguento, para mim, é um exercício, a gente fala muito disso,
humildade, ela vem depois, né, de você ter autoconhecimento, de você dizer, cara, eu sou um ser limitado e eu vou precisar abrir mão de coisas aqui para valorizar outras. Então, acho que eu concordo muito na coisa do tempo, e em finanças é a mesma coisa. A gente consegue, por exemplo, aumentar o potencial de poupança. Queremos conquistar alguma coisa no futuro. Vamos gastar metade do que a gente ganha apenas. Vamos poupar metade e investir. Ou, né, por um tempo. A gente consegue fazer isso por um tempo. Pela vida inteira é muita coisa. Então a gente tem capacidade de se esforçar muito por um tempo. Vai variar de pessoa para pessoa. Mas o que eu acho que é o ponto que a gente trata muito aqui, e eu falo muito também no meu livro Emoções Financeiras, é reconhecer o seu modelo. Aonde está o seu ponto de virada? Até onde você vai para bancar essa história que você comprou, né? E às vezes você nem sabe de onde veio essa compra. Você nem sabe a origem dessa compra. Mas é onde, em geral, todo mundo que se mete nessa enrascada é porque perde a mão, né? Vai além do que deveria.